Você já parou para pensar que o segredo da verdadeira riqueza está escondido em um livro que tem apenas 31 capítulos, mas que pode transformar sua vida para sempre? Pois é, a Bíblia, especialmente o livro de Provérbios, é um manual milenar de sabedoria que Napoleon Hill redescobriu e usou para ajudar milhares de pessoas a prosperar com propósito. E o melhor, nesse vídeo, você vai conhecer versículos poderosos que unem fé, mentalidade e ações práticas para você sair do lugar onde está e começar a vencer. Mas atenção, isso não é papo de fórmula mágica ou dinheiro fácil. Aqui a riqueza que importa começa na mente, na alma e no propósito, colocando Deus em primeiro lugar. Se você quer entender como esses princípios podem transformar sua jornada, fique comigo até o final. E já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana trazemos conteúdo que une sabedoria ancestral e estratégias reais para prosperar de verdade. E me conta aqui nos comentários, você já leu Provérbios? Sabia que, mesmo sendo um livro curto, ele está recheado de ensinamentos que falam direto ao seu coração e ao seu bolso? Vamos desvendar juntos esses segredos, vem comigo. Nem todo mundo percebe, mas os maiores segredos do sucesso já estavam escritos há milhares de anos. Provérbios, como o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os diligentes veem seus desejos plenamente satisfeitos. Provérbios 13:4 falam exatamente o que Napoleon Hill defende em seus ensinamentos. O sucesso não é um milagre, é uma consequência. Hill apenas traduziu para o nosso tempo o que já era revelado de forma divina, menos o valor do esforço, da diligência, da fé e da mentalidade. Ele foi um mensageiro moderno de uma sabedoria que atravessa os séculos. Essa conexão entre Bíblia e desenvolvimento pessoal não é coincidência. Quando Hill fala sobre sucesso com propósito, ele está nos chamando a viver algo que a Bíblia já ensina com clareza. A prosperidade verdadeira começa na mente e se consolida na alma. A fé para ele é combustível menos, mas não aquela fé parada que espera o maná cair do céu. É uma fé que age, que planeja, que planta mesmo em tempos difíceis. É exatamente isso que diferencia quem só deseja de quem realmente prospera, com propósito. A verdade é que muita gente busca enriquecer sem entender os fundamentos. E é aí que os ensinamentos de Hill e os provérbios se encontram. Ambos nos ensinam que a base da riqueza duradoura é a sabedoria. E essa sabedoria vem quando colocamos Deus em primeiro lugar, cultivamos a mentalidade certa e paramos de correr atrás de fórmulas mágicas. Rodrigo, por exemplo, você vai com Hecklo melhor no próximo trecho. Menos começou assim, descobrindo que os princípios espirituais eram, na verdade, as ferramentas mais práticas para sair do fundo do poço. Persistência não é só continuar tentando, é o que molda o caráter quando ninguém está olhando. Napoleon Hill dizia que a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço, ou seja, é o que fortalece você no silêncio, nas madrugadas sem respostas, nos dias em que nada parece funcionar. Rodrigo entendeu isso depois de ouvir 12 não seguidos tentando vender seu produto. E mesmo assim, continuou, porque ele acreditava que Deus não se atrasa, só testa. A fé verdadeira é persistente, e isso muda tudo. Rodrigo chorou sozinho em muitas noites. Era pai de 2 filhos, desempregado e endividado, mas mesmo com o coração apertado, acordava cedo e dizia: hoje pode ser o dia que tudo muda. Essa é a força que transforma lágrimas em sementes. E isso não é metáfora. E Bíblia pura, quem semeia com lágrimas, com júbilo colherá. Salmo 126:5. Persistir quando tudo diz para desistir não é teimosia, é coragem com propósito. É quando a fé encontra ação. Se você acha que está demorando demais, talvez Deus só esteja esperando você se provar no processo. Rodrigo só virou a chave quando parou de buscar atalhos e decidiu desenvolver o caráter. O sucesso não é só o destino, é quem você se torna enquanto caminha. E tem algo que poucos falam, né? Persistência às vezes é continuar em silêncio, em obediência, enquanto a maioria já teria parado. Mas tem uma chave que só gira quando você alinha sua visão com um plano claro. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Você já tentou sair de um lugar sem saber exatamente para onde estava indo? É exatamente assim que muitas pessoas vivem, com vontade de mudar, mas sem direção. Napoleon Hill foi direto ao ponto. Um objetivo definido é o ponto de partida de toda conquista. E isso não é só uma frase bonita menos. É um princípio. Sem clareza, até a fé se perde. A Bíblia já ensina: consagre ao Senhor os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Ou seja, a bênção só vem sobre o que é colocado no altar com intenção. Rodrigo entendeu isso no fundo do poço. Endividado, humilhado e sem crédito na praça, decidiu transformar o desespero em direção. Seu plano? Vender pães de queijo caseiros na rua, mas com um detalhe que virou diferencial:
Cada pacote vinha com uma mensagem inspiradora, uma palavra de fé. Aquilo não era só comida a menos. Era ânimo. Era vida. Em menos de 2 meses, Rodrigo não só pagou as contas, como também virou referência no bairro, porque ele sabia onde queria chegar e entregou o plano nas mãos de Deus. Agora, se você está se sentindo perdido, talvez esteja faltando isso. Um alvo, um foco, um porquê forte, o bastante para te tirar da cama até nos dias. E aqui vai uma dica prática. Escreva seu objetivo num papel, detalhe como vai alcançá-lo e ore sobre ele todos os dias. Coloque data, coloque propósito e peça direção. E se quiser se comprometer de verdade, comenta aqui Provérbios 16:3, porque depois que você define o alvo, começa a entender que escassez é só uma ilusão. Vamos falar sobre isso no próximo ponto. A escassez não começa na carteira, começa na mente. Tem gente com salário alto que vive endividado e outros, com pouco, que multiplicam tudo que tocam. A diferença? Mentalidade. Napoleon Hill reforça isso quando nos ensina que a fé elimina o medo, e o medo é o pai da escassez. Quando a pessoa crê de verdade, ela para de pensar em perder e começa a enxergar oportunidade. E isso muda completamente o jeito de agir, de falar e até de sonhar. Rodrigo é um exemplo vivo disso. Ele poderia ter pensado: quem vai comprar pão de queijo de um cara quebrado? Mas não. Ele acreditava que tinha algo valioso nas mãos e agia como quem já via a abundância chegando. As pessoas começaram a comprar mais pela energia dele do que pelo produto em si. Ele ofertava generosidade, então colheu retorno. A Bíblia confirma: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25. Se você sente que está sempre lutando contra a falta, talvez esteja preso no velho padrão mental da escassez. Uma forma de começar a quebrar isso é praticar a generosidade, sim, mesmo com pouco. Doe tempo, compartilhe conhecimento, ofereça ajuda. A abundância responde ao movimento. E mais, comece a declarar vida sobre suas finanças. As palavras têm poder. Mas, e se eu te dissesse que o segredo não está só no que você diz, mas no que você repete todos os dias? Vamos falar disso a seguir. Não é sobre fazer muito de vez em quando. É sobre fazer pouco todos os dias. E fazer bem feito. Napoleon Hill dizia com sabedoria: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. A Bíblia confirma esse princípio quando nos ensina que a constância molda o caráter. Rodrigo entendeu isso rápido. Criou uma rotina disciplinada mesmo sem garantias de resultado imediato. Acordava às 5 horas, lia Provérbios, preparava os pães e saía para a rua. Era simples, mas era sagrado. Ele tratava cada dia como uma nova chance de plantar. Enquanto uns ainda estavam na cama reclamando da vida, ele já estava na rua com um sorriso no rosto e uma palavra de fé na embalagem. Isso não era só hábito, era mentalidade. Era como se, com cada fornada, ele estivesse também moldando uma nova versão de si mesmo. Um novo Rodrigo. E isso serve para você também. Qual é o pequeno hábito diário que pode te aproximar da vida que você quer viver? Se você não mudar sua rotina, nada muda. E aqui vai um conselho prático. Escolha uma coisa que você sabe que te aproxima da sua melhor versão. Pode ser ler 10 páginas por dia, caminhar 15 minutos ou estudar um provérbio antes de dormir e repita. Não pare. Não espere motivação. O hábito sempre vence. E falando em vencer, a vida vai testar você. Vai colocar obstáculos no caminho só para ver se você entendeu a lição. Mas e se o obstáculo for, na verdade, o atalho disfarçado? Quando a vida fecha uma porta, às vezes ela está só esperando você construir uma janela. Rodrigo sentiu isso na pele. Depois de meses vendendo seus pães de queijo com mensagens bíblicas, ele tentou transformar sua marca em algo maior. Mas foi rejeitado por uma rede de mercados locais. A maioria teria desanimado. Ele não. Ele entendeu que a recusa era um sinal de Deus. Não para parar, mas para redirecionar. Às vezes a negativa é só um ainda não disfarçado. Aquele não doeu, claro. Mas foi ali que Rodrigo percebeu o que realmente tinha valor. Sua reputação. Ele preferiu manter seus princípios, não abaixar o padrão e não abrir mão da mensagem inspiradora que acompanhava cada produto, mesmo que isso custasse um contrato. E aí vem a sabedoria de Provérbios 22:1: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, porque tem dinheiro que pesa, que custa caro para a alma. Rodrigo escolheu prosperar com propósito. Na prática, isso significa que cada obstáculo pode revelar uma riqueza oculta. A rejeição pode ser uma proteção. A perda pode ser um livramento. E se você está enfrentando resistência, talvez seja a hora de mudar a pergunta.
em vez de por que isso está acontecendo comigo. Pergunte o que isso está tentando me ensinar, porque quem aprende a ver o obstáculo como oportunidade, começa a atrair o tipo certo de pessoas, e esse é o tema do próximo passo dessa jornada. Existe uma força invisível que se manifesta quando duas ou mais mentes se unem com um propósito maior. Napoleon Hill chamou isso de mastermind. E não é por acaso. Nenhuma mente é tão poderosa quanto uma aliança de mentes, ele dizia. É como a Bíblia ensina. O ferro com o ferro se afia, e o homem com o seu companheiro. Provérbios 2, 7 e 17. Rodrigo aprendeu essa lição quando decidiu sair do isolamento e se conectar com pessoas que também queriam crescer. Foi aí que entrou em cena o Sr. Mendes, um senhor experiente, morador do Capão Redondo que já tinha ajudado outros pequenos empreendedores do bairro. Ele se unia não só para vender, mas para pensar juntos, sanhar juntos, vencer. E o resultado foi surpreendente. Rodrigo, que antes caminhava sozinho, passou a fazer parte de uma comunidade. As vendas aumentaram, o alcance dobrou, e ele descobriu algo poderoso. A prosperidade é coletiva. Se você ainda está tentando carregar o mundo nas costas, talvez esteja na hora de olhar ao redor. Com quem você tem andado? Quem são as vozes que você escuta todos os dias? Se quiser crescer, aproxime-se de quem já vive o que você deseja. Pode ser um mentor, um grupo de estudo ou até um canal como esse aqui, Inclusive. Se você quer mais histórias como essa, menos que unem sabedoria ancestral com estratégias práticas de sucesso, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora prepare-se, porque a próxima verdade vai te mostrar que nem toda riqueza vem em forma de dinheiro. Tem gente que fatura muito, mas não é rico de verdade. E tem outros que vivem com pouco, mas carregam uma prosperidade que ilumina quem está por perto. Napoleon Hill já dizia que o verdadeiro sucesso nasce da capacidade de servir. E a Bíblia reforça esse princípio o tempo todo. Rodrigo percebeu isso quando recusou uma proposta tentadora. Um supermercado queria comprar sua receita, mas sem as mensagens de fé. Era lucro fácil, mas sem valor verdadeiro. Ele sabia que tinha algo maior nas mãos. Aqueles pães de queijo eram só o veículo, menos a mensagem era o propósito. E é aí que está o segredo. Quando você serve com intenção, você gera valor. E valor é o que faz a riqueza durar. Rodrigo escolheu não vender sua alma por cifrões. Ele entendeu que prosperar com propósito é muito mais do que ganhar dinheiro. É transformar vidas enquanto avança. O impacto que causamos no outro é o que multiplica os frutos. Agora pense com carinho. O que você tem nas mãos hoje que pode ser usado para servir? Pode ser um talento, um conhecimento, uma história de superação. O segredo da abundância está em colocar isso a serviço do próximo. Porque quando você entrega valor, ele volta e volta multiplicado. Só que para isso acontecer de verdade, tem um ingrediente essencial que precisa estar presente. Algo que move montanhas, quebra ciclos e transforma ação comum em milagre. A fé inabalável. Fé não é apenas acreditar, é continuar agindo quando tudo parece contrário. Napoleon Hill cravou isso com clareza. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A fé verdadeira não paralisa, ela impulsiona. Rodrigo experimentou isso várias vezes. Ele saía de casa sem saber se venderia tudo naquele dia, mas ia com a certeza de que Deus já estava preparando. Era fé com movimento, não fé parada esperando cair do céu. Essa fé não nasce do nada, menos ela é cultivada. E a Bíblia já afirma, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, a 1-7. Se você acredita que nasceu para vencer, começa a agir como quem já venceu. E Rodrigo fazia exatamente isso. Ele andava com postura, falava com confiança e mesmo suando na rua com um carrinho simples, se enxergava como um empreendedor de impacto. A fé moldou sua identidade, e a identidade guiou suas decisões. E se você ainda duvida do poder disso, faça um teste simples. Declare, todos os dias, em voz alta, quem você quer se tornar. Não só ore menos, afirme com fé. A sua mente precisa ouvir mais você do que os medos que o mundo te repete. Porque quando a fé se torna inabalável, você começa a perceber algo curioso. Dinheiro não é o problema. O problema é quando ele vira o único propósito. E esse é o alerta que vem no próximo princípio. Ter dinheiro é importante, claro, mas acumular riqueza sem um propósito definido pode se tornar uma armadilha silenciosa. Napoleon Hill alertava para isso, e a Bíblia já dizia: melhor é o pouco com o temor do Senhor que grande tesouro. Com inquietação, Provérbios 13:16 da tarde. O dinheiro pode trazer ansiedade, ego inflado e uma sensação de vazio. Se não estiver alinhado com valores maiores e uma missão de vida, a verdadeira prosperidade nunca se reduz ao saldo bancário.
Rodrigo entendeu essa lição quando viu amigos que, apesar de ganhar muito, viviam em constante turbulência emocional e espiritual. Ele preferiu focar em crescer de forma integral, menos colocando Deus em primeiro lugar e mantendo seu propósito claro. Para ele, riqueza é uma consequência, não um fim. E esse entendimento o fez resistir às tentações de atalhos rápidos e ganhos fáceis que muitas vezes custam caro no longo prazo. Se você já se pegou sonhando só com dinheiro, pare um instante para refletir. Qual é o seu verdadeiro propósito? O que você quer construir que vai além das cifras? Comece a alinhar suas metas financeiras com seu propósito de vida, sua fé e seus valores, porque só assim o dinheiro se torna uma ferramenta para prosperar com propósito, e não uma prisão disfarçada de liberdade. E falando em prosperar, vamos ver agora como a gratidão pode acelerar esse processo. Você sabia que a gratidão é uma das forças mais poderosas para atrair prosperidade? Napoleon Hill dizia que a gratidão abre portas invisíveis, e a Bíblia é clara sobre isso. Honra ao Senhor com os teus bens, e se encherão os teus celeiros. Provérbios 3:9-10. A gratidão não é só um sentimento passageiro, é uma prática diária que muda sua mentalidade, transformando escassez em abundância e medo em confiança. Quando você agradece, seu foco muda do que falta para o que já tem. Rodrigo fez disso um hábito sagrado. To-dos os DH. Ele listava pelo menos 3 coisas pelas quais era grato, menos mesmo nos dias difíceis, quando a dívida apertava. Esse simples exercício abriu espaço para novas oportunidades e fortaleceu sua fé. Gratidão e fé caminham juntas. Uma alimenta a outra. É como uma semente que, se área irrigada, cresce forte e firme, capaz de dar frutos que ninguém imagina. Quer começar hoje? Aqui vai uma dica prática. Crie um diário de gratidão. Escreva todas as manhãs ou noites algo pelo qual você é grato. Pode ser algo simples, como o sol que nasceu, ou a voz de alguém querido. Com o tempo, essa atitude muda sua energia, atrai prosperidade e prepara seu coração para receber as bênçãos que Deus tem para você. E a partir desse ciclo de gratidão, é possível expandir seu impacto. E isso é o que vamos descobrir agora. A verdadeira prosperidade não se limita ao que você conquista sozinho. Ela se expande quando você ajuda outras pessoas a crescerem também. Rodrigo entendeu isso ao criar a Rede de Sabedoria Menos, uma cooperativa de pequenos empreendedores do seu bairro. Juntos, eles compartilhavam experiências, recursos e fé, fortalecendo uns aos outros. Como diz o Provérbio 11:25, quem supre outros, a si mesmo se supre. A prosperidade que volta é multiplicada quando está ancorada na generosidade e no serviço. Rodrigo viu que o impacto coletivo transformava vidas. Sua rede não só aumentou as vendas, mas criou uma comunidade de apoio que levava a autoestima, a motivação e o senso de propósito. Em tempos difíceis, eles não estavam sozinhos. Isso reforçou uma verdade poderosa. Crescer junto é sempre mais sustentável e enriquecedor do que crescer sozinho. A mentalidade de abundância se confirma quando entendemos que a riqueza que importa é a que transforma. E se você está pensando em expandir seu próprio impacto, comece pequeno. Reúna pessoas com propósito semelhante, crie grupos de estudo, troque ideias, apoie projetos locais. Essa rede vai ser o combustível que acelera seu crescimento e também o legado que você vai deixar. E falando em legado, isso nos leva a uma lição fundamental sobre o que realmente importa quando falamos de riqueza. Quando falamos de riqueza verdadeira, não estamos nos referindo apenas ao dinheiro no banco, mas ao impacto que deixamos para as próximas gerações. Rodrigo entendeu isso na pele, escolhendo investir tempo e energia em ensinar seu filho e os jovens da comunidade sobre fé, caráter e empreendedorismo. Porque, como diz Provérbios 13:22, o justo deixa herança para os filhos de seus filhos. O verdadeiro legado é essa semente que germina e floresce muito além da nossa própria vida. É fácil se perder na corrida pelo lucro rápido, mas a sabedoria está em pensar no que fica depois que você se for. Rodrigo sabia que sua missão ia muito além do caixa mensal. Era sobre construir uma história que inspirasse e sustentasse famílias, comunidades e sonhos. E isso só acontece quando colocamos Deus em primeiro lugar, mantendo a visão de longo prazo e a mentalidade de prosperar com propósito. Riqueza de verdade é riqueza que transforma. E você? O que quer deixar para além do dinheiro? Pense no impacto que suas ações estão gerando hoje. Está construindo um legado de valor? A resposta para essa pergunta pode transformar sua jornada, guiando suas decisões diárias para algo maior. E com essa reflexão chegamos ao momento de colocar tudo isso em prática. Aplicando esses princípios poderosos na sua vida agora mesmo, chegou a hora de refletir. Qual desses ensinamentos ressoou mais forte no seu coração? Qual provérbio ou princípio de Napoleon Hill você vai aplicar esta semana? Lembre-se, sabedoria é o maior tesouro que podemos adquirir,
E não adianta só ler ou ouvir. É preciso agir. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Provérbios 4:7 nos desafia a buscar esse conhecimento com intensidade e propósito. Não espere a motivação bater na porta para começar. Comece agora, mesmo que com pequenos passos. Mude sua mentalidade e defina seus objetivos com clareza. Persista mesmo diante dos desafios e cerque-se das pessoas certas. Ouça, não é fruto do acaso, mas da fé aplicada com ação consistente. E saiba que Deus está com você nessa jornada, pronto para guiar seus passos. Então, quero te fazer um convite. Que tal começar hoje mesmo a escrever sua história de vitória? Compartilhe aqui nos comentários qual princípio vai guiar seus próximos dias. E se quiser continuar recebendo ensinamentos que unem fé, sabedoria ancestral e estratégias de sucesso, inscreva-se no canal e ative as notificações. A sua nova versão está a um passo, e você vai vencer. Chegou a hora de você decidir. Vai continuar na mesma ou vai aplicar esses princípios poderosos para transformar sua vida? Pense bem menos quantas oportunidades você já deixou escapar, por falta de fé, clareza ou persistência. E se o segredo para prosperar de verdade estiver exatamente aqui, bem diante dos seus olhos, esperando só você agir? Quero que você reflita. Qual desses ensinamentos vai colocar em prática esta semana? E já te aviso, mudar não é fácil, mas é necessário. Por isso, quero que você se comprometa comigo agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha aprender junto comigo, semana após semana, como prosperar com propósito, colocar Deus em primeiro lugar e superar sua velha versão. Vamos juntos nessa jornada de crescimento porque eu acredito que você vai vencer? Então, deixa aqui nos comentários qual o princípio mais te tocou e como você pretende usar esse conhecimento. Sua transformação começa com uma escolha menos. Faça essa escolha hoje.